Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Florianópolis. Lei Orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da administração municipal. Então, nesta aula, nós vamos conhecer as principais regras de funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal de Florianópolis. Claro que o nosso objetivo aqui é estudar para a prova do concurso, então eu sempre vou direcionando vocês em cada assunto que a gente tratar, eu vou direcionando como que a banca costuma perguntar isso em prova. Além disso, quando nós concluirmos aqui o estudo teórico sobre a lei, teremos uma bateria de questões que eu elaborei para que vocês possam praticar, porque com as questões vocês vão conseguir medir o conhecimento, né, ver se realmente vocês estão memorizando e entendendo tudo que está sendo estudado. Então essa vai ser a nossa forma de estudo. Eu vou apresentar aqui a lei para vocês. Vocês têm esse material que eu estou mostrando na tela num arquivo em PDF, para que vocês façam leituras de revisão após a aula. E após terem assistido às aulas e feito as leituras de revisão, terá a bateria de questões para vocês resolverem. E eu tenho certeza que se vocês seguirem esse passo a passo, vocês vão conseguir memorizar os principais pontos desta lei para acertar as questões lá no dia da prova. Chega de conversa, então, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. Vamos começar a conhecer aqui a Lei Orgânica do município de Florianópolis. Começa a Lei Orgânica apresentando princípios fundamentais. Se alguma vez tu já estudou a Constituição Federal, tu já conhece esses princípios que estão lá no comecinho da Constituição. Aqui, no município, tem um a mais. Além daqueles 5 que estão na Constituição, também aqui foi colocada a autonomia estadual e municipal. Então, pessoal, o município de Florianópolis integra-se, né, aos princípios nacionais e estaduais com o objetivo de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, preservando fundamentos que norteiam o Estado democrático de direito e o respeito a esses princípios. O princípio da soberania nacional, que significa que o Brasil não é subordinado a nenhum outro país, o Brasil é soberano. A autonomia estadual e municipal, porque os municípios e os estados aqui da federação possuem autonomia. Cidadania, que é o respeito aos direitos do cidadão. A dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e também o pluralismo político. Esse pluralismo político significa o pluralismo de ideias, né, que nós temos no país. Então, no Brasil, se aceitam, né, diversas ideias, formas de pensar politicamente. Às vezes, as bancas fazem pegadinha, trocando o pluralismo político por pluralismo partidário. Se a banca fizer isso, está errado. Porque pluralismo político não é a mesma coisa que pluralismo partidário. O pluralismo partidário é a existência de mais de um partido político. Já o pluralismo político é a existência de mais de uma ideia política. Porque, às vezes, a gente vai ter partidos que defendem a mesma ideia. Então, ter pluralismo de partidos não basta. O que nós temos que ter como princípio é o pluralismo político. Bom, então esses são os princípios e a banca pode, na prova de vocês, fazer uma questão perguntando quais são esses princípios que o município vai respeitar. Aí a banca vai copiar alguns deles, vai mudar alguns e vai perguntar quais são princípios previstos aqui na Lei Orgânica. Por isso é importante, claro, que tu conheça e memorize já esses princípios. Bom, o artigo 2º estabelece que o poder emana do povo, quer dizer, o poder vem do povo, quem manda é o povo, em outras palavras. O povo exerce o seu poder pelos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da lei e da legislação própria. E aí o parágrafo único vai tratar da soberania popular, quer dizer, se quem manda é o povo, se o poder vem do povo, como que se manifesta esse poder que o povo tem? Primeiro, pelo sufrágio universal. O sufrágio universal que significa, né, que os cidadãos aqui
podem votar e podem ser candidatos nas eleições. E o sufrágio é universal, porque todos que atendam os requisitos da Constituição e da lei poderão exercer esse direito, né? Então existe esse sufrágio universal e também o voto direto e secreto, né? Nós votamos então diretamente para eleger prefeito de Florianópolis, por exemplo. Plebiscito e referendo é uma outra forma de manifestação da soberania, porque podem ser realizadas consultas à população. O plebiscito e o referendo é quando é feita uma pergunta à população e a população vai às urnas responder sim ou não. Tivemos já, né, aquele referendo do desarmamento lá no começo do século, né, há bastante tempo aí. E também podem ser realizados plebiscitos. O plebiscito e o referendo, ambos são consultas à população. A única diferença é que o plebiscito é uma consulta prévia e o referendo é uma consulta posterior, quer dizer, antes de fazer algo, se pergunta à população, isso é um plebiscito. Se já foi feito algo e aí se pergunta um detalhe à população sobre aquilo, aí é o referendo. O plebiscito vem antes e o referendo vem depois, mas ambos são formas de consulta à população. Também a gente tem a iniciativa popular no processo legislativo, que significa que o povo pode apresentar projetos de lei. E a gente vai estudar hoje nesta lei orgânica como que isso funciona. Então não são somente os vereadores e o prefeito que podem apresentar projetos de lei. O povo pode, por iniciativa popular, apresentar projetos de lei, como a gente vai estudar. Também existe aqui na soberania popular a participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instâncias. Podem ser estabelecidos mecanismos para que o povo participe de decisões. E, por fim, a soberania popular se manifesta pela ação fiscalizadora sobre a administração pública, porque o povo fiscaliza o trabalho que está sendo feito na prefeitura. E isso também é uma forma do povo exercer o seu poder de soberania. Então, se a banca perguntar como é exercida a soberania popular, todos esses itens, né, se vierem desta forma, estarão corretos. O artigo 3º estabelece que o município tem como símbolos o hino, o brasão, a bandeira e outros estabelecidos em lei. E aí, né, foi adotada, então, quando essa lei orgânica foi feita, a configuração da bandeira do município como forma de representação permanente da logomarca do governo do município de Florianópolis, estabelecendo os seguintes critérios. A representação emblemática será adotada por todas as gestões de governo, de forma continuada e permanente. Então, quando muda o prefeito ou prefeita, não muda a bandeira do município, não mudam os símbolos do município. É isso que está dizendo. Todos os prefeitos ou prefeitas devem seguir utilizando este mesmo emblema. Porque isto aqui não é a marca de uma gestão, de um governo, de uma prefeitura. É a marca do município. Por isso ela deve sempre ser mantida. Além disso, é proibida a utilização de qualquer tipo de frase, desenho, logomarca ou slogan para representar ou distinguir gestões de governo que não a representação oficial. Pessoal, isso aqui que está proibido é que se coloque junto uma frase. Tem muitos governos que fazem isso, em outros municípios, em estados, e o governo federal faz bastante também, que é criar símbolos ou frases que representam aquela gestão. Por que isso é proibido aqui em Florianópolis? Corretamente proibido. Porque isso é uma forma de publicidade com o dinheiro público, que muitos políticos e partidos utilizam. E isso é antiético, isso é inadequado, né? Porque quando uma gestão, uma prefeitura está fazendo algo para o bem do município de Florianópolis, o que deve aparecer ali é o município de Florianópolis, não o nome do prefeito ou o nome da gestão. Não se deve utilizar essas publicações para promoção pessoal. E é por isso que tem essa proibição. Então, os atos oficiais do município de Florianópolis vão usar o símbolo do município.
sem nenhum slogan ou imagem que queira mostrar que foi um prefeito ou outro que fez aquilo. Essa que é a ideia dessa regra. Muito bem. O título 2 apresenta os direitos e liberdades fundamentais, falando, né, que vai ser assegurado a todo habitante aqui do município o direito à educação, saúde, trabalho, lazer, usufruto dos bens culturais, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, transporte, habitação e meio ambiente equilibrado. Então, para todos os habitantes do município, né, devem ser respeitados esses direitos. O município vai assegurar, em cooperação com a União e o Estado, direitos fundamentais do cidadão, observando proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e ao deficiente, promoção e integração no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e promoção à vida comunitária, e a igualdade absoluta entre os cidadãos, coibindo qualquer discriminação por motivo de origem, raça, cor, sexo, idade, estado civil, crença religiosa, orientação sexual, convicção política e filosófica ou quaisquer outras formas. Em resumo, né, coibir qualquer forma de preconceito e discriminação. Muito bem, concluímos então mais um título aqui do nosso estudo. Esses títulos iniciais, eles são bastante introdutórios ainda sobre a lei, mas eles são perguntados em prova. Então é importante vocês também irem memorizando e destacando esses pontos. O próximo assunto agora vai falar sobre a organização político-administrativa do município. E o município de Florianópolis, assim como todos os municípios aqui do Brasil, é uma pessoa jurídica de direito público interno. E isso pode ser uma pegadinha na nossa prova. A gente tem no sistema jurídico pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. O município sempre é uma pessoa de direito público. Se a banca afirmar na tua prova que o município de Florianópolis é uma pessoa jurídica de direito privado, está errado. O município é uma pessoa jurídica de direito público. E é direito público interno. Interno, não externo. Existem pessoas de direito público externo? Existem. São as organizações internacionais, por exemplo, que estão fora do Brasil, que são de fora do Brasil. Agora, o município sempre é uma pessoa de direito público interno. Então, se a banca afirmar que o município é uma pessoa jurídica de direito privado ou de direito público externo, está errado. Tu tem que lembrar que o município é uma pessoa de direito público interno, tendo autonomia política, administrativa e financeira, sendo regido por esta lei orgânica e também, claro, né, sempre respeitando as regras da Constituição Federal e da Constituição aqui do Estado de Santa Catarina. O território do município compreende um espaço físico-geográfico que atualmente se encontra sob seu domínio e jurisdição, ou seja, o território do município é aquilo que lhe pertencia, né, quando essa lei foi feita. A sede do município lhe dá o nome e tem a categoria de cidade, e o município é organizado também em distritos e estes em subdistritos, né? Os distritos são aquelas localidades, né, afastadas do centro do município. Esses distritos e subdistritos são sempre organizados por lei municipal, seguindo as regras da legislação estadual. A alteração do nome do município, bem como a mudança da sua sede, depende de lei votada pela Câmara após consulta plebiscitária, após um plebiscito. Então vejam só, para mudar o nome do município, ou mudar a sede do município, tem que ter uma lei aprovada pela Câmara após consulta plebiscitária. Então, primeiro, antes da lei ser aprovada pela Câmara, vai se perguntar para a população. População de Florianópolis, vocês querem mudar o nome ou a sede do município? Se a maioria disser que não, não vai ser alterado. Porque essa é uma forma de plebiscito, de consulta à população. Se a maioria do município concordar, a maioria dos eleitores concordar com a mudança de sede ou de nome, aí pode ser alterado, mas vai precisar também de uma lei votada pela Câmara Municipal. Então, para mudar o nome
ou a sede do município, eu preciso de duas coisas: plebiscito aprovando a alteração e a lei aprovada pelos vereadores. O município de Florianópolis poderá participar da organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse regional, mediante associações e convênios com demais municípios limítrofes, com municípios vizinhos, desde que em defesa de interesses comuns. Aqui está dizendo que o município pode, se unir a municípios da região, do entorno da região metropolitana, para conjuntamente, praticarem atos juntos, unindo os esforços. Bom, o próximo capítulo trata da competência municipal. E aqui a gente tem uma série de coisas que cabem ao município de Florianópolis. O município vai legislar sobre assuntos de interesse local, Tudo que é de interesse local, o próprio município resolve. Assuntos de interesse regional ou nacional aí vão passar, pelo Estado ou pela União, conforme o caso. Mas tudo que é assunto local, o próprio município faz as suas leis. Também, o município vai elaborar e executar as normas orçamentárias, as 3 normas orçamentárias: o PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente chama de LDO, e o orçamento anual propriamente dito. Então o município tem o seu próprio orçamento, depois mais para o final dessa lei a gente vai ver como funciona isso. Também o município vai elaborar os seus planos de desenvolvimento, vai instituir e arrecadar tributos, tarifas e preços públicos, e é daqui que vem a principal fonte de recursos para o município. O município vai aplicar as suas rendas sem prejuízo da prestação de contas, porque é obrigatório que a prefeitura preste contas de tudo que está fazendo com o dinheiro público. Também publicar balancetes e balanços nos prazos fixados em lei. O município pode criar, organizar, fundir e extinguir os distritos, organizar e prestar os serviços de transporte coletivo e demais serviços de interesse local. E o município pode prestar diretamente ou fazer concessão para a iniciativa privada para que uma empresa preste o serviço. A gente também tem aqui que é a obrigação do município manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação com prioridade para a pré-escola e o ensino fundamental. Isso é muito importante, porque no âmbito da educação, a prioridade do município é garantir ensino fundamental e pré-escola, que é a educação infantil também, Prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Elaborar o plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e ecológico local e sítios arqueológicos. Constituir a sua guarda municipal, que é o órgão do município que vai proteger os seus bens, serviços e instalações. Dispor sobre a administração, utilização, aquisição e alienação de bens públicos. Dispor tudo sobre bens, Como que o município adquire, como o município pode doar ou vender os seus bens. Também o município vai dispor sobre o depósito, venda e destino final de animais e mercadorias que sejam apreendidos em razão de transgressão da legislação municipal. Também o município assegura a expedição de certidões que sejam requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, sinalização das vias urbanas e estradas municipais e a regulamentação e fiscalização do uso das vias urbanas e estradas municipais. Todas essas são atribuições do município que a banca pode também perguntar na prova de vocês. O artigo 9º ele foi colocado aqui na lei orgânica e depois ele teve uma parte declarada inconstitucional por uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse artigo ele possibilitou a municipalização dos serviços de água e esgoto. E aí ele dizia, que seria assegurada a manutenção dos atuais operadores, e esse trecho que está aqui riscado no material de vocês foi declarado inconstitucional nesta ação aqui também, que eu coloquei no material. Pessoal, acho que para fins de prova, eles não vão perguntar sobre esse artigo, em razão dessa questão de inconstitucionalidade. Acredito que a banca vai evitar formular questões sobre isso. Qualquer definição sobre a gestão do sistema de água e esgoto deve ser remetida à Câmara, Tem que passar pela aprovação dos vereadores
a alteração sobre a gestão da água e esgoto. Bom, então é isso que nós temos neste artigo. A seção 1 aqui vai trazer a intervenção municipal. A intervenção municipal é quando o município não está cumprindo as suas obrigações e ele vai sofrer uma intervenção. É isso que é a intervenção municipal. Ela pode acontecer quando o município deixar de repassar os recursos necessários para o funcionamento do legislativo. Por quê? Todo o dinheiro para a Câmara funcionar vem da Prefeitura. A Câmara não tem uma fonte própria de arrecadação. Quem arrecada dinheiro é a Prefeitura. Para a Câmara funcionar, ela precisa de dinheiro. E uma das principais funções da Câmara é fiscalizar a própria Prefeitura. Então a Prefeitura não pode deixar de repassar o dinheiro que a Câmara precisa para funcionar, porque senão a Prefeitura estaria impedindo a própria fiscalização que a Câmara faz sobre a Prefeitura. Por isso, se isso acontecer, se algum prefeito deixar de repassar o dinheiro para a Câmara, ele está sujeito a sofrer uma intervenção aqui no município. E também se deixar de cumprir a legislação aprovada pela Câmara, quer dizer, os vereadores aprovaram uma lei e o prefeito está descumprindo. Nesses dois casos é possível acontecer essa intervenção no município. E aí, quando for o caso, a intervenção pode ser solicitada pela maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, mais da metade dos vereadores podem solicitar ao governador do estado que ele intervenha no município. E isso aqui, pessoal, esse assunto de intervenção pode aparecer na nossa prova. A banca pode perguntar quando que o município pode pedir para o governador intervir. E são nesses dois casos. Ou ela pode perguntar também como que é feita essa solicitação. E se ela perguntar isso, a resposta vai ser por maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta que significa mais da metade do total de vereadores aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. Muito bem, o nosso próximo assunto são as vedações. Algumas coisas que são proibidas aqui ao município. Sobre esse e demais assuntos aqui da lei orgânica, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.